O que torna uma pessoa madura? Essa foi uma pergunta que o Pedro Rodrigues me enviou e que eu quero tentar responder aqui nesse vídeo da melhor maneira que eu puder. Bem, o primeiro ponto no qual eu queria tocar é sobre a origem etimológica da palavra maturidade. A palavra maturidade vem do latim maturitas, que por sua vez vem de maturus, que significa o que vem a tempo em momento favorável. Então, a gente pode concluir desde já que a maturidade ela está diretamente ligada ao tempo de vida de uma pessoa. Mas, se a gente olhar por trás disso, se a gente tiver visão além do alcance, a gente percebe que não é ao tempo em si mesmo que a maturidade está ligada, mas sim à experiência. A gente fala sobre o tempo porque é absolutamente normal que a gente pense que uma pessoa que viveu mais tempo, viveu mais experiências e por isso adquiriu mais maturidade, certo? No entanto, as coisas não são necessariamente assim. Existem pessoas que viveram menos tempo que eu, menos tempo que você, e que já passaram por situações na vida que fazem com que elas, com menos idade do que nós, tendo vivido menos tempo do que nós, sejam sim mais maduras diante de diversas situações e diversas circunstâncias da vida. Então, se eu pudesse dar uma resposta muito simples sobre o que torna uma pessoa madura, eu poderia responder simplesmente dizendo que o que torna uma pessoa madura é viver, encarar as circunstâncias da vida, é passar por experiências. Mas eu quero ir um pouco além disso e levantar a seguinte bola. Observe o seguinte, são mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra atualmente. Nenhuma dessas 7 bilhões de pessoas são iguais. Não existem duas pessoas iguais. Você não é igual a ninguém que viveu no passado e nem é igual a ninguém que viverá no futuro. Cada ser humano é absolutamente único. Os que viveram no passado foram únicos. Os que viverão no futuro serão únicos da mesma forma. O que nos faz concluir um ponto muito importante, que é o seguinte. Cada ser humano possui uma espécie de forma pessoal única e intransferível que lhe é própria. Ok? E penso eu há muito tempo, já que eu penso assim, há um bom tempo, que a nossa grande missão na vida é descobrir essa forma pessoal única que nos é própria, realizar essa forma pessoal e estabilizá-la. E uma vez que ela esteja estável, podemos nos considerar talvez aquilo que Aristóteles chamou de um spoudaios, ou que a gente pode chamar de um homem maduro ou um homem pleno. Então, penso eu, Pedro, e quem mais estiver assistindo, que o caminho para se tornar maduro é descobrir, realizar e estabilizar essa forma pessoal única e intransferível que nos é própria, que é própria de cada um de nós. Penso que esse seja o caminho. E o desafio para fazer tudo isso, os desafios são inúmeros. Primeiro, descobrir. A própria tarefa de descobrir já é extremamente complexa e extremamente difícil. Observe, existem pessoas que vivem a vida toda e não descobrem essa forma pessoal única que as tornaria pessoas maduras, por assim dizer. A maioria, uma parte delas não descobre essa forma pessoal porque simplesmente não pensa no assunto. Outras até pensam e procuram, mas procuram do lado de fora. Não procuram no lugar onde isso precisa ser encontrado, que é dentro de você. O que o mundo pode lhe dar, no máximo, são algumas pistas a respeito de para onde olhar dentro de você e não mais do que isso. Então, penso eu que tornar-se maduro consiste em empreender essa longa, custosa e, acredito eu, maravilhosa aventura de descobrir, realizar e estabilizar essa forma
pessoal própria. E fazer isso no meio de um turbilhão de circunstâncias, de acontecimentos, de sentimentos, de emoções, de todo tipo de coisa que você vai encontrar no meio do caminho, o que nos leva novamente àquela situação inicial, aquela resposta simples inicial em que eu dizia que tornar-se mais maduro passa por viver experiências e saber se orientar no meio de todas essas coisas. Existe um ponto que me parece de particular importância em toda essa coisa que eu falei, que é o seguinte: me parece claro que nós amadurecemos muito mais quando lidamos com frustrações e com acontecimentos negativos e até com acontecimentos traumáticos, penso eu, do que quando vivemos momentos de experiência e de bem-aventurança. Entende? De forma que, se você quer realmente tornar-se maduro, você precisa aprender a lidar com as frustrações, com os problemas e com os desafios, com dignidade e com honra. Entende? Não há nada mais indigno e mais imaturo do que alguém que, diante de uma frustração e de uma contrariedade, bate o pezinho como uma criança e sai chorando para a mamãe ou qualquer coisa do tipo. Você entende o que eu quero dizer? Penso eu que essas oportunidades essas circunstâncias em que a frustração acontece diante de nós e nos ataca, às vezes de maneira extremamente violenta, são as mais fantásticas oportunidades de amadurecimento que todos nós temos. Então, descobrir sua forma pessoal própria, realizar sua forma pessoal própria, fazendo uso das ferramentas e dos meios que servem a essa realização, e só você vai poder identificar que ferramentas são essas, e finalmente estabilizar essa forma pessoal própria. Algo que provavelmente só vai acontecer quando você já tiver uma idade relativamente avançada. O Pedro também perguntou a mim uma pergunta que é muito fácil, na verdade. Ele fez essa pergunta difícil e eu tentei respondê-la aqui de alguma forma, mas ele fez uma pergunta muito fácil. Disse: André, que livro você poderia me indicar a respeito do assunto? E essa eu não precisei pensar para responder. O livro que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha vontade de amadurecer, de desenvolver em si virtudes, de desenvolver em si qualidades, chama-se Ética a Nicômaco. E é de um sujeito pelo qual eu tenho muita consideração, que é o Ari, que é o Aristóteles, que você deve conhecer. Ari para os íntimos, eu já obtive um certo grau de intimidade com ele e hoje o chamo de Ari. Então, o livro Ética a Nicômaco é o melhor tratado sobre ética e moral de Aristóteles, e lá você vai ter contato com os conceitos de virtude e de vício. Você vai aprender o que é esses poudaios que eu falei no início do vídeo. Você vai entender o que é um homem magnificente, o que é um homem magnânimo, o que é um homem liberal. E o contato com toda essa doutrina aristotélica pode seguramente ajudar você a crescer em maturidade e crescer em virtude. No entanto, ler Aristóteles é sempre uma tarefa muito complicada. De forma que, se você pegar a Ética a Nicômaco hoje e começar a ler, é provável que você tenha alguma dificuldade para entender e que possa terminar desistindo no meio. Então eu quero sugerir a você que comece, talvez, lendo esse livro aqui. Chama-se Aristóteles para Todos, de um filósofo norte-americano chamado Mortimer Adler. O que o Mortimer Adler fez aqui foi pegar as principais ideias de Aristóteles, várias dessas ideias contidas no livro Ética a Nicômaco, e formular capítulos para o livro que expõem essas ideias de maneira muito simples. E o mais legal desse livro é que, no final do livro, todas as ideias que estão presentes nos capítulos, ele lista e diz nas obras de Aristóteles onde estão essas ideias. Então você pode começar lendo esse livro e, ao ter contato com um conceito, com algumas informações que você acha interessante, você pode ir ao final do livro,
ver onde essas ideias estão originalmente em Aristóteles e aí sim ler Aristóteles já tendo um entendimento prévio do que Aristóteles quer dizer. Então isso vai tornar a sua leitura muito mais proveitosa porque, como se diz, Aristóteles não é para crianças, mas eu tenho certeza que você pode tirar muito proveito de Aristóteles, especialmente dessa obra Ética Nicômaco. É basicamente por lá que eu aprendi a imensa parte daquilo que eu sei hoje, do pouco que eu sei hoje sobre moral, sobre ética, sobre virtude e sobre amadurecimento. Então, o meu recado final é o seguinte: penso eu que uma pessoa se torna mais madura quando ela empreende de todo o coração o esforço para descobrir, realizar e estabilizar uma forma pessoal que lhe é única, pessoal e intransferível. Eu acho que esse é o caminho. Então, um grande abraço. Se você está gostando dos vídeos, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também. Esse vídeo é uma resposta ao Pedro. Então, se você tem sugestões de vídeo, utilize o comentário aqui embaixo e deixe a sua sugestão também. E não deixe de se inscrever no canal, porque eu quero cada vez trazer mais vídeos interessantes e que enriqueçam você da forma como eu puder. Ok? Então, um grande abraço do Valongueiro e até mais!